Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho trazer um filme que foi inspirado em um mangá de Junji Ito. E eu estou falando de Gyo. Cá estamos nós para falar a respeito de Junji Ito. Eu não sei se eu já falei a respeito dele alguma vez aqui no canal, mas caso eu não tenha falado, cá estou eu. Pois bem, eu conheci primeiro o filme, depois o mangá, porque, pra ser 100% sincera, eu não tinha lido o mangá, eu não sabia que era um mangá do Junji Ito antes de assistir ao filme. Mas depois que eu assisti o filme, eu fui atrás do mangá e li rapidinho. Essa obra de Junji Ito foi lançada primeiramente em 2 volumes, lá entre 2001 e 2002. E aí em 2012 ela recebeu uma adaptação para animação, para anime no caso, através do estúdio Ufotable. As duas histórias têm a mesma essência, vamos dizer assim, elas seguem o mesmo enredo, mas temos diferenças muito gritantes entre as duas. Eu vou começar através do filme e depois eu vou passar pro mangá falando um pouco dessas diferenças. E se você gosta desse tipo de vídeo falando sobre adaptações de animes, fazendo as comparações dos animes para suas obras escritas em mangá ou em light novel, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ou caso você já seja inscrito, deixa seu like aqui pro YouTube saber que você tá curtindo o meu conteúdo e ele poder te indicar mais coisas que tem a ver com isso daqui. Então bora lá falar sobre Gyo. Aqui na história, nós temos uma parada acontecendo que é o seguinte: peixes estão invadindo a terra seca, vamos dizer assim. Sim, os peixes criaram pernas e estão invadindo Tóquio. Isso é uma coisa bem bizarra, porque até onde a gente sabe, peixe só nada, peixe não anda, mas aqui nessa história eles estão andando. E eles não estão apenas andando, eles estão andando em pernas mecânicas e atacando os humanos. E ainda exalando um odor muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Então vamos lá. No filme, nós temos 3 amigas que saíram para poder viajar em comemoração ao final de seus cursos na universidade. Uma delas é a Kaori, que é a nossa personagem principal. Ela tá noiva e esse cara tá meio distante e o nome dele é Tadashi. E aí a Kaori tá com essas 2 amigas, uma é a Aki e a outra é a Erika. A Erika é uma mina que, tipo assim, não liga pra nada, ela sai com vários caras e tal, porque ela é toda bem apessoada, não sei o que. E a Aki, ela já é uma menina fora dos padrões de beleza, muito mais reservada. Então nós temos ali 3 amigas, umas bem diferentes das outras. E ali a gente tem a história se desenrolando quando aparece um desses peixes que andam ali no local onde elas estão ficando, na casa de veraneio, porque elas chegam e sentem um fedor muito forte ali dentro da casa. E aí percebem que tem uma coisa andando pelo chão, e quando a Kaori consegue acertar essa coisa, ela vê que é um peixe que tem um negócio agarrado nele, tipo umas veias, e tem as patinhas mecânicas. E elas percebem que essa coisa fede pra cacete. Aí a Kaori, no caso, né, que é meio que a mais corajosa das 3, pega essa coisa, amarra no saco, taca fora. Só que isso não adianta muito, já que essa coisa sai voando. Pois é, o saco plástico infla com os gases do peixe e sai voando. Pouco tempo depois, a casa é atacada por um tubarão. Um tubarão. Isso é bizarro. O tubarão acaba acertando a Erika e, posteriormente, a Erika acaba se transformando em uma coisa muito esquisita. Eu não vou dar muitos detalhes a respeito da Erika, porque quando você for assistir, você vai entender o que aconteceu com ela. A Kaori acaba se desesperando e tudo mais, e ela volta pro Japão antes até mesmo da Erika se transformar nessa coisa que eu tô falando. Quando ela tá voltando pra Tóquio, ela encontra com um rapaz que começa a ajudar ela, ele é um jornalista, que começa a ajudar ela a ir atrás do Tadashi, porque ele recebeu algumas informações que o Tadashi poderia estar conectado a essas coisas que estão acontecendo aí. E aí eles passam por toda uma sorte de coisas, muita treta, porque a gente tem um monte de peixe ali pela cidade que tá atacando gente, e tá aquele fedorzão ali em Tóquio. Tipo assim, é descrito como fedor de carne podre e de carne humana podre. Então o negócio é sinistro. E aí eles vão atrás do Tadashi, encontram o Tadashi, mas não do jeito que eles gostariam. E aí a gente vê todo esse desenrolar da história, a gente tem uma certa explicação a respeito do que aconteceu com esses peixes, porque o tio do Tadashi, ele é cientista. Então ele meio que tem as informações de que aquilo ali é da época de Segunda Guerra, de experimentos que foram feitos naquela época, e isso tem sim a ver com o governo japonês da época, porque foi meio que uma medida desesperada. É tipo aquele negócio, situações desesperadas pedem medidas desesperadas. Esse estava sendo o caso aqui. Então, a tecnologia ali é uma tecnologia
que ele em si não tava reconhecendo, porque era uma tecnologia meio que muito avançada, aparentemente. E aí se desenrola mais um monte de coisa. Então isso aqui é uma parte bem resumida do filme, pra não dar muitos spoilers e muitos detalhes que possam estragar a obra. Agora, eu vou falar a respeito das mudanças que foram feitas em relação ao mangá. Vamos lá. No mangá, a gente não tem a Kaori saindo de férias com as amigas. De férias não, né? Em comemoração com essas amigas. Aqui no mangá, elas nem existem, na verdade. O que acontece? No mangá, a Kaori e o Tadashi saem em, tipo, uma pré-núpcias, vamos dizer assim, porque eles estão noivos e tal, eles vão fazer essa viagem, vão pra casa do tio do Tadashi, do mesmo jeito, a casa é a mesma. E assim, vamos ser bem sinceros. Eu acho que essa mudança que fizeram para o anime foi muito benéfica pra Kaori, porque no anime ela é uma pessoa super legal. Já no mangá, velho, sério, que garota irritante que a Kaori é. No mangá, ela é extremamente irritante. Eu não sei se ela já tava alterada por conta do odor dali, não sei se aquilo ali, tipo, irritou ela num nível que, né, tipo, ficou meio sem controle, mas ela é insuportável. A Kaori no mangá é insuportável. Então, tudo que acontece com as três amigas na casa, acontece com o Tadashi e a Kaori. Então, a gente tem aí uma coisa que é bem... Assim, as passagens são as mesmas. A gente tem o ataque do primeiro peixe, a gente tem logo depois o ataque do tubarão e logo em seguida a gente tem eles voltando pra Tóquio. Então, assim, a sequência dos fatos é a mesma, só que com personagens diferentes. Excluindo a Kaori, porque ela tá presente nas duas partes. E depois que eles voltam pra Tóquio, a gente começa a acompanhar o Tadashi, porque aqui quem acaba sofrendo tudo em relação a toda essa mutação relacionada aos peixes é a Kaori. Então é o Tadashi que vai com ela pra Okinawa, né? Na verdade, ela ainda não tá passando pelo processo, o processo dela meio que demora um pouco a acontecer, e aí eles voltam pra Tóquio, aí ela tá sempre sentindo o cheiro e tudo mais, aí ele vai atrás do tio dele, e ela tá junto, e ele passa tudo pro tio, o tio de início não acredita, mas depois que ele vê o noticiário, ele entende, e aqui nós temos mais uma mudança. No anime, o tio dele explica sobre todo esse negócio da Segunda Guerra, só que parece que ele tirou do cu. Já no mangá, a gente entende de uma outra maneira, por quê? Aparentemente, o pai do tio do Tadashi trabalhou lá pra época da Segunda Guerra. Não sei cronologicamente o quanto que isso é accurate, né? Quanto que isso é datado corretamente, até porque essas histórias do Junji Ito são mais antiguinhas, né? Um pouco. E a gente não sabe quando que elas estão se passando, mas aqui é contado que o pai do tio do Tadashi trabalhou nessas coisas e o pai dele contava que estava rolando esse tipo de experimento e que acabou acontecendo uma tragédia de que os Estados Unidos atacaram a base deles e tudo foi para o fundo do oceano. E aparentemente, depois de tanto tempo, parece que teve alguma coisa mudou lá embaixo e essa tecnologia acabou subindo para a Terra novamente. Então aqui a gente tem uma explicação, a gente tem uma base de explicação um pouco mais coerente, vamos dizer assim, porque faz mais sentido ele saber dessa história, vamos dizer assim. E aqui também o tio do Tadashi tem uma assistente. No filme isso não existe, beleza? Meio que a assistente foi trocada pelo jornalista que ajuda a Kaori. Tipo isso, porque no mangá a assistente acaba ajudando o Tadashi. E aí as coisas vão se desenrolando parcialmente igual, porque a gente tem todo o ataque das criaturas e tudo mais. A gente percebe em algumas passagens ali que é mostrado, tanto no filme quanto aqui no mangá, que sim, os humanos que foram infectados, eles continuam com consciência. Então não necessariamente eles se tornam zumbis, vamos dizer assim. Eles são pessoas que estão com uma infecção muito grave. Elas se incham com um gás, mas elas mantêm a consciência. E aí tem um tal de um circo que aparece nas duas histórias. E nesse circo, algumas pessoas são usadas como atração. Mas não faz muito sentido. É só pra ser uma coisa muito creepy, porque a gente não tem pessoas pra assistir aqueles espetáculos circenses. Então é um negócio meio esquisito ter um circo ali. Colocou porque queria colocar um negócio mais bizarro do que a própria história, não é mesmo? Então a história vai toda se desenrolando. Tem uma parte que acontece com a Aki no filme, que acontece com Tadashi, e os desfechos são totalmente diferentes um do outro. Eu não vou dar detalhes
mais desse desfecho, que quando você assistir você vai entender. Porque o que aconteceu em um, acontece o contrário no outro. E aí, no desenrolar da história, a gente chega lá na parte pro final, que a gente tem mais uma prova de que as pessoas que foram infectadas têm aquela consciência de que elas ainda são pessoas, vamos dizer assim. E aí a gente tem isso dos dois lados, tanto no filme, em relação ao Tadashi e a Kaori, como no mangá, em relação a Kaori e Tadashi. Beleza? Então vamos lá. Agora as minhas considerações em relação à história. Cara, é Junji Ito. Não tem muito o que discutir. Caso você já conheça as obras do Junji Ito, você sabe que ele é o pai da estranheza. Ele trabalha muito bem com narrativas absurdas, com narrativas bizarras, mas ao mesmo tempo, ele traz alguns questionamentos nas suas histórias, né? Se você for parar um pouco pra analisar. Aqui, um dos questionamentos que ele traz, que é muito forte, é até onde você iria por uma pessoa que você se importa. Porque tanto no filme como no mangá, a Kaori tá sempre buscando o Tadashi, e no mangá o Tadashi tá sempre buscando a Kaori. Estão sempre tentando salvá-los. Então a gente tem muito disso. O que você arriscaria da sua vida pra poder salvar a pessoa que você tanto se importa, sabe? Quantas coisas você passaria por cima? E outra, se essa pessoa estivesse condenada, você daria vida por ela? Então a gente tem esse questionamento aí também. Outra coisa em relação à história é que a gente tem muita coisa que, assim, a gente discute até às vezes nos filmes de zumbi, né? Que é em relação à consciência. Aqui, de uma certa maneira, a história deixa claro pra gente que essas pessoas, elas continuam com as suas consciências, mesmo depois de infectadas. Quando elas são infectadas, elas meio que começam a se decompor por dentro e começam a gerar gases. Existe um lance de que o corpo humano, depois que morre mesmo, depois que o corpo humano para de funcionar, ele começa a produzir gases. E aqui nesse caso, ele começa a produzir muitos gases. E aí, esses gases que estão sendo usados para movimentar as máquinas que deram pernas aos peixes. E aí, a gente tem aquela discussão assim, será que vale matar essas pessoas porque elas estão infectadas, mesmo estando com consciência, ou vale a pena tentar salvá-las? No caso dos zumbis, a gente meio que, de uma maneira geral, a gente vê que as pessoas perdem a sua consciência. Elas não lembram mais quem elas são. Só que aqui na história do Junji Ito, elas se lembram quem elas são. Tem algumas passagens, inclusive no mangá, que as pessoas infectadas respondem. Então é bizarro que você vê que elas de fato conseguem se comunicar e que talvez elas teriam salvação. E a gente vê que o exército tem ordem pra matar essas pessoas. Mas a gente entende que, por um lado, ia ser meio impossível não se livrar dessas pessoas, porque até quando que as pesquisas seriam feitas? Quando que ia conseguir alguma cura para essas pessoas? Porque se você parar pra pensar assim, elas estão sofrendo com aquilo ali. Porque além delas serem tomadas por gases, elas estão expelindo esses gases por seus orifícios principais. Se é que você me entende. Então, além disso, elas estão deformadas. Então as pessoas, elas não vão conseguir conviver consigo mesmas. Que é o caso que acontece no mangá logo lá no início. Então, é muito bizarro você parar pra analisar certas coisas, assim, dentro da história. Como eu falei, eu não tinha ligado que Gyo era uma obra de Junji Ito, mas quando eu comecei a assistir a animação da Ufotable, eu senti... Sabe quando você começa a ver aquele negócio e você pensa, cara, eu conheço esse tipo de história, esse tipo de traço de algum lugar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando comecei a assistir a animação, eu vi, porra, mas essa história tá tão Junji Ito, cara, tá tão louca, é tão característica dele, e o estilo dos personagens também tava muito parecido com o que o Junji Ito costuma desenhar. E aí depois eu fui ver que era de fato dele, até por causa de algumas passagens em relação aos gases, porque meio que os gases tomam formas em alguns momentos, porque de tamanha a concentração dele, e você vê ali meio que a psicodelia do Junji Ito naquilo ali. Então, assim, quando a gente conhece a obra do cara, a gente vê que aquilo ali é muito ele. Então,
depois eu fui procurar de fato pra confirmar que era do Junji Ito. Eu tô falando aqui o Ufotable, mas só pra contextualizar, a Ufotable foi a responsável por animar Demon Slayer, a série Fate, God Eater, entre várias outras animações aí, vários outros animes. Então, só pra ter uma ideia da piração que é. Obviamente que esse anime é lá de 2012, então a gente não tem essa qualidade gráfica que a gente vê em Demon Slayer, mas a gente vê que até no iniciozinho, quando mostra, tipo, na animação, né? No iniciozinho, quando mostra o 3D, porque a gente vê que tem 3D ali, a gente nota que ele já é um 3D bem feito. A gente não nota muita coisa mal feita ali, não. O 3D já tá bem feito ali. Então, é bem interessante que a gente já tem essa qualidade ali na animação também. Também Fate, né? Fate já é mais antigo. A gente já sabe que a animação de Fate também é maravilhosa. Inclusive, preciso voltar a assistir Fate. Estou na saga de assistir tudo. Não tô tendo muito sucesso, não, mas uma hora sai. Então, assim, em relação à animação, não tem muito o que eu falar, né? Porque a gente já sabe que o estúdio é incrível e aqui a animação já tá muito legal. Eu acho legal que aqui, certas vezes, quando vai mostrar a expressão no rosto dos personagens, você vê, às vezes, a pupila do personagem tremendo, mostrando o terror, sabe? E logo no início da animação, que a gente tem os pescadores que tiveram contato com os primeiros peixes que tem pernas, né? E a expressão deles, como que foi feita a animação da expressão deles se modificando desde o momento que eles veem os peixes até o momento que eles se tocam, o que tá acontecendo ali. Então, esse tipo de detalhe que a gente vê na animação, eu curto bastante e eu acho muito da hora, sabe? Então, eu não tenho muito pra falar a respeito disso. Então é isso que eu tinha pra falar a respeito de Gyo. Espero que você tenha gostado. Se você achou legal esse formato de eu trazer alguma obra aqui em comparação com o mangá, deixa aqui nos comentários alguma obra que você acha interessante eu trazer pra cá pro canal e faça esse tipo de comparação, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau!